beleza? Aqui é o Beto. Léo. Marco. Bom, hoje a gente vai continuar falando daquelas diferenças entre os postulados maçônicos e a doutrina católica, que é um texto do bispo Carlos José Boaventura Kloppenborg. Lembrando que isso foi extraído da obra A Maçonaria no Brasil, escrita pelo bispo. Isso, A Maçonaria no Brasil, orientação para os católicos. Né? Isso. Bom, então vamos lá. Item número 4. O homem, segundo os postulados maçônicos, o homem deve dirigir seus atos e sua vida exclusivamente de acordo com a sua própria razão e consciência. Segundo a doutrina católica, lembrando que foi escrito pelo bispo, o homem deve dirigir seus atos e sua vida de acordo com a sua própria consciência e, sobretudo, de acordo com os mandamentos revelados positivamente por Deus. Em relação a isso daí, o Ratzinger coloca no documento dele de 1980, o nosso irmão Cipriano Oliveira cita no livro Maçonaria Passado, Presente e Futuro, ele cita o seguinte, deixa eu pegar o óculos aqui que não dá mais para ver. O que se pede a um maçom é, pois, que seja um homem livre, que não admite qualquer submissão a qualquer dogma ou espécie de paixão. É exatamente isso realmente que a maçonaria quer, e é o que está nessa... Né? Voltamos a falar novamente, como a gente sempre fala, a questão de ser um livre pensador, a busca da verdade, sem que você esteja preso a nenhum tipo de vício, a nenhum tipo de paixão, a nenhum tipo de dogma. Né? Eu complementaria até nesses dois comparativos aqui, que o postulado maçônico ele é extremamente humanista. Ele coloca o homem no centro das ações, enquanto a doutrina católica ela deixa ao Deus dará. Mas não é da forma vulgar do Deus dará. O que é o Deus dará? Tudo tem que passar pelo filtro dos mandamentos de Deus. E veja como é contraditório isso na cabeça do maçom. O maçom ele precisa acreditar na imortalidade da alma e no princípio criador. Todo trabalho maçônico há invocação ao grande arquiteto do universo, que é Deus. Toda obra maçônica ela é redigida segundo as leis divinas. Né? Ninguém aqui transgride os 10 mandamentos, por exemplo, porque isso daí para mim é um ponto pacificado do postulado maçônico. O que eu acho interessante é quando você começa a tirar o direito do homem agir por sua própria reflexão, não pelo seu instinto. Aqui, se você for esmiuçar bastante o que diz essa doutrina católica número 4 dessa lista, ele mostra que apesar de você ter uma própria consciência, você tem que enquadrar o seu instinto perante o filtro da doutrina que é dada. Ora bolas, se eu sou livre para pensar e livre para refletir, eu posso fazer alguns progressos, por exemplo, a própria ciência. A ciência foi brigada com a Igreja Católica, e não por conta da ciência, por muitos séculos. Hoje, a Igreja Católica entende que a ciência é uma revelação de Deus a alguns iluminados chamados cientistas. E isso é uma posição que já está fundamentada e pacificada pela própria Igreja. Então, quando você começa a ter ações reflexivas da própria consciência humana, você está fazendo humanismo. E aí, nesse sentido, religiões mais modernas, como por exemplo o Espiritismo, que é um tema de um outro vídeo nosso, ele coloca o quê? Quando a ciência evolui, a visão espírita da religião precisa caminhar e evoluir. Exatamente. Né? Então, as religiões mais modernas, elas trazem essa possibilidade que a gente já colocou no outro vídeo, do pensar fora da caixa, né? Você sair dessa caixinha, da tal realidade pré-existente, né? Do conhecimento pré-existente que é citado, se não me engano, no terceiro do nosso vídeo passado. Isso. Então, beleza, vamos lá. Quinto ponto dos postulados maçônicos. É o próprio indivíduo que deve regular suas relações com o Ser Supremo, o modo como cultuá-lo. E segundo a doutrina católica, é em primeiro lugar o próprio Deus que regula o modo como deve ser cultuado pelo homem, sua criatura, e o homem deve acomodar-se às determinações divinas. Eu acho essa daqui fenomenal,
porque enquanto a maçonaria traz a liberdade de cada um escolher de como vai fazer o seu religare, de como ele vai buscar a sua religião, de como ele vai buscar a sua crença em algo superior, voltado para o bem. E como ele vai sendo obrigatória, lidar, né? inclusive, Isso. essa busca. A igreja ela diz que o homem ele tem que se enquadrar na vontade de Deus. Deus é que vai... Do Deus da Igreja Católica. Sim. Vale a pena colocar. Deus é que vai regular como é que o homem vai fazer o seu culto ao divino. Então, ele determina como isso vai acontecer. Mais uma vez, ora bolas, eu não lembro de Jesus Cristo ter processado missa nenhuma. Eu sei o nome do primeiro do bispo, do frei, que rezou a primeira missa no Brasil. Eu sei qual foi o primeiro Papa Católico, mas eu não lembro de uma missa do Galo com Jesus Cristo presente. Então, assim, não houve uma regulação do próprio Deus, e eu estou partindo do princípio católico de Jesus Cristo é Deus, de como nós deveríamos cultuá-lo. Não há isso. O que há, assim, várias lições de benevolência, de amor, inclusive ensinando nós, limitados dentro da nossa capacidade humana, de como nos comunicarmos com Deus através de uma oração, que ali deveria ser um exemplo, e aí é o meu entendimento, um exemplo de como nossas orações deveriam ser feitas e que virou uma fórmula, que é o Pai Nosso. Virou uma fórmula. Hoje você repete o Pai Nosso sem entender o que você está falando. A maioria das pessoas só decora. Só decora. Mas, inclusive, fica muito claro quando a gente fala em relação a essa oração, né, nos postulados bíblicos e tudo mais, que a oração é um momento íntimo seu, né, um momento que não deve ser feito se tocando as trombetas e os tambores, etc. e tal, né, mas é um momento íntimo seu, um momento onde você para e você vai conversar com o seu Deus. Acho que essa é a grande questão. Mas né? a gente levou tempo a chegar a essa consciência. Eu tenho uma formação católica, inclusive de colégio. Eu estudei colégio de freira e de padre a vida inteira. E durante muito tempo da nossa vida, até despertar essa história de que a conversa, a oração tem que ser uma conversa, você ficava preso. Pai Nosso, Ave Maria, Credo e Salve Rainha. E isso ainda vai aparecer no outro item, essa questão do ensino. Né? A gente ainda tem uma forte influência do ensino ligado às questões católicas, jesuíticas. Mas você ficava preso àquelas formas pré-programadas. Sim, pré-prontas. Né? Se você pegar alguém da nossa geração, o Léo, o Beto a gente exclui um pouquinho, que ele é um pouco mais novo, mas é difícil você não ter uma pessoa que não saiba de cor o Credo, Ave Maria, o Pai Nosso e Salve Rainha. Eram as orações que sempre eram obrigatórias para nós fazermos, seja a título do religare ou a título de penitência mesmo, pós-confissão. Mas aí eu não lembro mais não, mas é porque eu fui criado no lar espírita. Você falando das orações e tal, tem um vídeo que é muito engraçado do Leandro Hassum, que ele fala das religiões, e ele vai citando religião por religião, e ele fala que ele não se adaptou a nenhuma religião. Aí ele fala que ele foi na igreja evangélica e chega lá e é uma gritaria e tal, e ele para e pensa assim, cara, o cara é Deus, o cara tá em todos os lugares, não precisa gritar. Tentei ser evangélico, irmão, não me adaptei, é uma gritaria. Amém! Aleluia! É Deus, escuta a beça, se orar assim, ó, Deus escuta, é Deus. É muito engraçado. Cada um tem sua forma, mas é exatamente essa liberdade que a maçonaria ela vai pregar. Cada um tem a sua forma de fazer esse religare, de fazer essa comunicação com o ser supremo que ele acredita ser. Né? Então, por exemplo, citando aquilo que nós falamos no outro vídeo, se o cara acha que ele tem que pegar e tem que falar gritando daquele jeito e tal, beleza, no dia seguinte a responsabilidade pela sua voz é tua. Mas mais ou menos aquela questão da recompensa. A gente tem que pegar o seguinte, durante muito tempo, como a gente já falou antes, a Igreja Católica foi a grande senhora do mundo. E a gente sabe também, isso historicamente comprovado, de que ela se apropriou de traços culturais de outras culturas, de outros povos e de outras religiões. Quando você tem o terço, por exemplo, a leitura, a oração do terço, ela me lembra muito os malas, que são feitos pelos hindus.
que eles vão fazendo as orações, Sim. fazendo suas contagens. Quando você põe uma sequência de Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, me lembra muito os mantras indianos, os mantras budistas, onde você tem uma repetição, né, de vibrações, de sons, para fazer o seu religare. Veja, não estou fazendo uma crítica de como se faz a coisa, mas de como ela está sendo abordada hoje em dia. Mas aí, Eles aí querem tirar a tua liberdade de fazer, e eles, quando eu digo, é o pensamento da doutrina, querem tirar a tua liberdade de fazer porque você não pode refletir, mas, na verdade, você está fazendo uma cópia do que os outros já fazem. Basta você pensar o seguinte, você tem uma religião, certo? Que ela é construída tomando como base um livro que não foi escrito nessa religião, porque ela nem existia Sim, exatamente. quando o livro ele foi escrito. Né? Exatamente. Então, você vai ter fatalmente uma série de influências de outras religiões, de outras sociedades, né? dentro dela. Quem eram os gentios para quem Jesus pregava? Né? Fora uma outra questão. Você tem um livro que foi escrito por homens, que foi traduzido por homens, e lembrando de uma época que era traduzido aqui, ó, na mão, de acordo com a interpretação de quem está na tradução. E que ficou durante muito tempo preso à mão de uma única sociedade. Sim. Né? Lutero, o primeiro livro que Gutenberg imprime é o quê? É a Bíblia católica ainda, em alemão, traduzida para o alemão, e aquilo foi considerado um sacrilégio. Lutero utiliza essa Bíblia de Gutenberg para fazer a reforma protestante dentro da Alemanha. Então você já abriu o leque, mas quem me garante que aquilo lá... Veja, eu estou o original. Conjecturas, não são sacrilégios. Exato. Mas quem me garante que não teve um bispinho ali, um padrezinho aqui, ou um papa que arrancou umas folhas? Eu estou dizendo isso porque historicamente a gente sabe que Constantino, quando ele propõe a instituição de um livro único, eles selecionaram aquele concílio em volta dele, eles determinam esse vai entrar, esse não vai entrar, isso tem a ver com o que a gente quer, isso não tem a ver com o que a gente quer. O livro de Tobias, Sim. né? Cadê, né? Os arquivos secretos do Vaticano, o que está lá? Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, então tem uma série de coisas que também foram colocadas naquela época. Que aí não é nem, e aqui, mais uma vez ressaltando, não é nem uma questão de crítica ou não crítica, é uma questão a formação de uma religião. Você coloca, quando Allan Kardec faz, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma interpretação e ali ele coloca as coisas que estão relacionadas à maneira espírita de pensar. Mas quem me dá validade... O grande problema é quando o cara toma para ele... O Deus é meu, eu tomo conta de tudo e agora, né? Esse é o grande problema. Mas quem me dá a validação para esse argumento de que esse livro pode ter sido adulterado ao longo dos séculos é a própria igreja, quando na década de 90 assume que durante muito tempo a palavra Maria Madalena foi substituída por prostituta. E isso eu lembro que eu era recém-adolescente, aquilo me chocou muito. Como é que você troca o nome de uma pessoa por uma qualificação tão vulgar ou tão baixa? Vulgar, né? E a partir daí as Bíblias passaram a ser reeditadas, trocando o nome de prostituta por Maria Madalena ou vice-versa. E isso foi uma coisa que eu lembro que à época me chocou muito. E esse argumento eu trago daí, de uma posição da própria igreja. Bom, vamos lá. O sexto ponto aqui: qualquer coação ou influência externa, seja de ordem física, seja de ordem moral, no sentido de dirigir ou orientar o pensamento do indivíduo, deve ser considerado como um atentado contra um direito natural e sagrado, e por isso deve ser denunciado como violência e injustiça. A maçonaria considera seu dever principal combater essa violência, ambição e fanatismo. A doutrina católica diz: ninguém deve ser coagido contra sua vontade a abraçar a fé na revelação cristã, mas pelo ensino, pela educação e formação. O homem pode e deve ser influenciado e melhorado por outros, e isso não só não é violência alguma ou injustiça, mas é excelente obra de caridade cristã. A Igreja Católica considera seu dever principal trabalhar na instrução e na educação moral e religiosa de todos os homens.
volta, ele gira e cai sempre em torno da mesma coisa, né? Da visão humanista, da visão de que a maçonaria luta pela liberdade e pela igualdade, né? E voltamos para aquela questão. Você é um homem livre, de bons costumes e que está se preparando para construir, como um construtor social, construir uma sociedade melhor. A responsabilidade é sua. Você sabe o que me deixa maravilhado nesse ponto? É porque ele traz ao debate uma situação que nós vivemos hoje, no século XXI, que é considerado qualquer tipo de influência, abuso, qualquer tipo de doutrinação, assédio. E a maçonaria já falava isso no século XVI. É inviolável o teu direito de existir por si só, do seu raciocínio, você ser fruto da sua liberdade de conhecer, de refletir e de agir. E a igreja, nesse ponto, ela não considera isso. Ela considera ainda que é crucial o trabalho de catequização, porque para mim isso aqui é catequização. Sim. Que é crucial o trabalho de liturgia, ou seja, leitura por repetição. E só assim é que você vai transformar uma educação moral dos jovens e religiosos de todos os homens. Coisa que a maçonaria ela já quebra isso lá atrás. Sim. Ela quer que você pense, que você experimente, que você chegue à conclusão do que é bom para si e para o próximo. Era isso que eu ia falar, porque é uma leitura por repetição, é um catecismo, etc e tal, mas é um catecismo do começo ao fim. Sim. Não é um catecismo que te diz assim, ó, pronto, o tal do aprender a pescar, sabe? Sim. Ó, tá aqui, você aprendeu a pescar, agora vai, cara, e pesca. Agora pesca em qualquer lugar, agora seja responsável pelo que vier na ponta do teu anzol. Né? E a isca que você jogar. E a isca que você jogar. Agora, já ali é diferente, você é livre para pescar, agora você aprendeu a pescar, mas você vai pescar aqui e isso com essa isca. E com essa vara. Com essa vara, então, exatamente. você não pode criar muito não. Pode sair muito aqui, não sai muito dali, né? Então, beleza, galera. Um abraço, se inscreve aí no nosso canal, deixa as dúvidas aí nos comentários. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.